Nós estamos vivenciando essa série temática daqui para lá, uma série propositiva de algumas resoluções, algumas tomadas de decisão acerca de um 2025. E nos últimos 2 domingos nós falamos em conselhos de Salomão, que estavam ali em Eclesiastes, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10. Então, se você porventura perdeu aquilo que nós conversamos nesses 2 últimos domingos, eu queria incentivar você a assistir essa série de mensagens, a acompanhar. São conselhos práticos. O primeiro domingo nós falamos sobre os conselhos para um feliz 2025. E domingo passado nós falamos sobre a questão da tolice, né? Um lar que é fundamentado e erguido sobre o solo da tolice. E hoje eu queria conversar com vocês, não em Eclesiastes, mas nós vamos conversar a partir do texto de Atos capítulo 2. Um texto bem conhecido, mas é um texto que tem nos norteado todo o começo de ano na Ponte. É um texto muito especial, que trabalha um pouco da nossa essência enquanto igreja, que não se reúne somente aqui, mas especialmente se reúne de casa em casa ao longo da semana. Então eu queria ler com vocês Atos capítulo 2, do verso 46 ao verso 47. Convidar você a ligar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia, para que nós possamos fazer essa leitura juntos. Nós, ao longo dessa semana, estamos também em oração por alguns irmãos, algumas irmãs. A irmã Margarete está se recuperando de uma cirurgia. O irmão Elias está se recuperando também de uma cirurgia de catarata. O nosso amado irmão Edilson está agora no pronto-cardio, vai fazer um procedimento de cateterismo agora pela manhã. Nós queremos orar por ele. A irmã Sônia, nossa amada Sônia, está terminando aí a restauração e a luta contra uma bronquite, né? Então, Josias se recuperou da dengue também. Os irmãos começaram 2025 querendo ser promovidos para a glória, mas não vão ser ainda. Nós vamos orar pela saúde desses irmãos, pela recuperação deles. Vamos ler o texto e vamos ter um tempo de oração por esses irmãos. Amém, pessoal? Amém. Bom, Atos capítulo 2, do verso 46 ao verso 47, a Bíblia então nos diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós adoramos o Teu nome, nós Te louvamos pelo dom da vida. Em especial, nós queremos interceder por todos esses irmãos e irmãs que estão se recuperando de doença, de procedimento cirúrgico. Queremos orar, Senhor, pela vida do Senhor Edilson, que agora pela manhã vai fazer esse cateterismo, que a Tua boa mão esteja sobre ele, conduzindo, Senhor, nesse momento, conduzindo a mão de cada médico, que não haja nenhuma intercorrência. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pela solução e pela restauração da saúde do Seu servo. Queremos também interceder por sua família, que nessa hora fica apreensiva, que eles possam experimentar, Senhor, a paz que excede a todo entendimento. E o desejo do nosso coração, enquanto irmãos na fé, é que muito em breve possamos receber boas notícias, Pai. Por isso Te entregamos esses que estão se recuperando, e especialmente agora a vida do Senhor Edilson, que vai passar por esse procedimento. Seja com ele, seja conosco também nesse tempo de palavra, de ministração. Fala aos nossos corações. Nós oramos por isso, no nome santo de Jesus. E a Ponte diz: amém. Antes de iniciar a reflexão, eu queria também pedir a compreensão e o compromisso. Eu vou correr um pouquinho aqui nessa palavra, porque, como de costume na igreja, nós, todo mês de janeiro, nós separamos um domingo para apresentar o relatório financeiro do ano anterior. Então nós faremos isso nesse domingo. Você que nos visita, não fique constrangido, nós não temos problema nenhum em conversar sobre isso aqui na igreja. Mas nós teremos a palavra, depois um louvor, e aí eu retorno para poder apresentar de forma breve e sucinta o nosso relatório financeiro referente ao ano de 2024. Bom,
Lemos esse texto, Atos capítulo 2, um texto muito conhecido que fala da expressão da igreja. Se reuniam todos os dias no partir do pão, juntos participavam das refeições com alegria, tinham tudo em comum, louvavam a Deus. E uma das questões que sempre surge no coração, especialmente daqueles que estudam a Bíblia, é: o que aconteceu em Atos capítulo 2? O que motivava esta igreja a esse tipo de vida? Hoje nós olhamos para a nossa comunidade, não só para a Ponte, mas para a comunidade evangélica no Brasil, e nós muitas vezes olhamos para essa comunidade e olhamos para esse texto, e nós percebemos uma distância muito longa, muito grande, entre Atos capítulo 2 e entre o que está acontecendo na igreja brasileira de 2024. Por quê? Porque geralmente essa igreja de 2024, ela não tem se expressado tanto como essa igreja de Atos capítulo 2. Geralmente, se nós fôssemos pintar um quadro do que é esta igreja hoje, nós facilmente pintaríamos um quadro com um palco, com uma banda, com um auditório, com iluminação, com alguém com um microfone na mão. Mas o retrato de Atos capítulo 2 é um retrato diferente. A pintura de Atos 2 não seria palco, seria mesa. Não seria auditório, seria sala. Não seria um prédio suntuoso, mas seria uma casa. Não seria uma grande multidão enfileirada em cadeira no formato de uma arena, levantando as mãos, mas seriam pessoas como um pequeno grupo e uma família reunidas, olhando e trocando experiência, toque, afeto, refeição. Então, Atos capítulo 2, ele representa uma certa distância daquilo que nós podemos pintar como a igreja atual. E a pergunta é: o que aconteceu em Atos 2? Seria algo singular, particular e especial em relação àquele tempo? Algumas pessoas que estudam a Bíblia, eles tendem a dizer que o que aconteceu em Atos capítulo 2 foi um evento singular chamado de avivamento. Foi um tempo único e um tempo especial. Não se repete mais. Não acontece mais. Só que, curiosamente, pensando sobre isso, nós podemos pegar um controle aqui e avançar numa máquina do tempo. Saindo de Atos 2, agora nós vamos para a década de 70. Chegando na década de 70, nós estamos agora na igreja chinesa, lá na China. Algumas décadas atrás. Essa igreja passou por um tempo singular na sua história. Que tempo é esse? Mao Tse-tung, quando assume o poder, ele inicia uma purificação sistemática da religião na China. O que ele faz lá? Ele encerra as atividades da igreja. Tudo aquilo que nós temos nesse quadro atual do que é a igreja, palco, plateia, evento, luz, profissionais da fé, encontros, arquibancadas, tudo isso que nós hoje talvez desenhamos como a igreja, o Mao Tse-tung foi lá e encerrou as atividades, ele deportou os missionários, os pastores, ele fechou as fronteiras, e naquela época, na década de 70, havia uma estimativa de cerca de 2 milhões de cristãos quando esta perseguição ela foi instaurada. Passada uma década, com o final do reinado de Mao Tse-tung, as fronteiras foram abertas, possibilitando então o retorno dos pastores, dos missionários, das agências para a China. O que eles esperavam encontrar? Uma igreja dizimada. Eles esperavam não encontrar nem mais igreja ali, devido a esta perseguição. Mas, para a surpresa deles, aqueles 2 milhões de cristãos que foram perseguidos ao longo de 10 anos, eles geraram cerca de 60 milhões de cristãos. Em 2006, um escritor da revista Time, em Pequim, sugere que os cristãos na China, sob forte supervisão e controle, ultrapassam a marca de 80 milhões. O que nós podemos encontrar na igreja de Atos capítulo 2 e na igreja da China na década de 70 e na década de 80? Quais são as coisas incomuns que se parecem aqui e que são contrapontos da nossa visão atual acerca de uma igreja viva e relevante?
Hoje, muitos de nós estamos confusos em fazer parte de uma comunidade porque nós pensamos assim: aquela comunidade ela é viva e relevante. Por que ela é viva e relevante? Não, porque aquela comunidade ela tem 350 milhões de membros. Você já viu o tamanho daquele auditório? Você já viu aquela estrutura? Você já viu aquela banda? Você já viu quantos livros aquele pastor já lançou? Nós temos uma visão equivocada acerca do sucesso e da saúde da igreja, porque nós estamos atribuindo sucesso e saúde somente à quantidade. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque quando olhamos para a igreja de Atos e olhamos para a igreja da China, embora nós venhamos a conceber números que crescem, nós podemos ver que isso é a consequência de uma essência e não de uma estrutura. E aí, o que estava em comum entre estas duas igrejas? Por que elas cresciam de forma saudável? Primeiro fator em comum entre essas duas igrejas, a de Atos e a da China: eles não podiam ter um prédio próprio. Eles não tinham um lugar para se reunir com finalidade de cultuar. Eles não tinham acesso à Bíblia, somente a pequenos fragmentos. Não haviam cultos elaborados e nem algo específico para gêneros e faixas etárias. Não tinha ministério de crianças, de mulheres, de homens, adolescentes, PTZ, a toca, o mirante. Não tinha nada disso. Haviam momentos onde essa própria igreja, tanto em Atos como também na China, eles não se reuniam semanalmente para poder avaliar se os recém-chegados não eram, na verdade, infiltrados. Imagina, irmãos. Imagina a gente num domingo aqui dizendo assim: pessoal, a gente vai se encontrar daqui um mês, porque a gente está desconfiando que tem alguém infiltrado aqui e qualquer momento essa pessoa pode explodir aqui no nosso meio. Então, por uma questão de segurança, a gente não se reúne hoje. Imagina o clima. O que está nas entrelinhas da igreja de Atos, nesse texto que nós lemos, e na igreja da China? O que está acontecendo aqui? Por que essa igreja, diante de tantas ameaças, ela continuava crescendo e frutificando? Qual era a essência desta igreja? Irmãos, eu não sei se você conseguiu conceber ou entender do que nós estamos conversando. Nós estamos falando de dois cenários de igreja extremamente limitado, ameaçado sobre o patamar do medo da morte. Imagina você sair da sua casa e você se despedir da sua família dizendo assim: gente, eu estou indo lá para a ponte e eu estou me despedindo de vocês porque eu não sei se eu vou voltar. Porque pode ser que apareça alguém lá que tire minha vida, que me leve preso. Então, pode ser que esse seja o nosso último culto. O que está nas entrelinhas destas duas comunidades, que é uma essência da qual não é avivamento, não é singular, mas é a essência que o próprio Deus definiu e que deve permanecer em toda a comunidade cristã, desde Atos até 2025. O que está nas entrelinhas desse texto? Nós não podemos olhar para Atos capítulo 2 e tornar Atos capítulo 2 uma mecanização religiosa. Eles oravam, vamos orar. Eles partiam o pão, vamos partir o pão. Nós precisamos entender o que está nas entrelinhas desse texto. E esse é o meu objetivo aqui nessa manhã. O que está nas entrelinhas de Atos capítulo 2? O que levava esse povo a se reunir com tanta alegria diante da iminente morte? O que levava esse povo a se reunir com tanta alegria no Senhor, independente de não terem estrutura nenhuma para fazer isso? O que estava lá? E aí me permita contar uma história um pouco mais atualizada, um pouco mais próximo da nossa realidade. Nós temos uma família que abençoa demais a vida da nossa igreja. Quem não conhece, o José e a Maria de Dezembro, né? Mas é a família do Juan, da Emily e da Arlete. A Arlete baiana, Emily também, Juan cearense. Passaram um tempo morando no interior da Bahia. Arlete, Juan e Emily passavam por uma situação de
muita limitação e simplicidade nesse contexto e nesse momento no interior da Bahia. Acontece que, ao mesmo tempo que eles passavam por essa situação, uma moça, uma jovem brasileira que foi adotada por um programa de assistência social, ela sai do interior da Bahia e vai para a Europa. E ela se forma, ela cresce, ela se torna uma adulta na Europa. E ela começa a sentir falta e necessidade de se reconectar com a sua família biológica. Que por coincidência, você pode dizer assim, essa família biológica dessa moça, ela residia muito próximo no entorno onde Emily, Juan e Arlete moravam. O irmão da Arlete sabe dessa história, e ele então conversa com a Arlete e diz assim: Arlete, tem essa moça chamada ela quer conhecer a família, ela está sentindo essa necessidade, mas ela precisa de um amparo e de um apoio para poder, como é que ela vai chegar no Brasil depois de tantos anos e nesse lugar, nesse interior? E Arlete, Emily e Juan tomaram a decisão de abrir a sua casa e receber essa estranha. Essa moça vem da Europa para o Brasil, não tem uma crença em Deus, cheia de costumes, de traumas, e ela chega nesta casa e nessa família. Quando chega ali, o que tem na mesa para comer? Cuscuz com calabresa, no café da manhã. E no almoço, quando ela senta para almoçar, ela olha para a mesa e percebe um prato muito semelhante com o do café da manhã, calabresa com cuscuz. E na hora do jantar, ela se dá conta que geralmente a Arlete, o Juan e a Emily, eles costumam comer no jantar o que sobrou do almoço. Então, para surpresa dela, o que tinha na mesa, cuscuz com calabresa. Ela fica naquela dúvida de, rapaz, por que eles comem tanto isso? É só isso que eles comem? Eles gostam mesmo de comer isso. Mal sabia que eles comiam isso por uma questão de necessidade. Mas ela é chocada por uma experiência de uma alegria profunda diante de Deus por aquele cuscuz e aquela calabresa. Ela é extremamente impactada por poder ver que quando eles sentavam à mesa juntos, eles estavam sentados à mesa juntos, não somente para alimentar o estômago, mas para alimentar o espírito de cada um, para olhar nos olhos, para conversar, para trocarem afetos. O dia passa e chega um momento onde aquela moça ela vai buscar a sua família biológica, e ela tem uma terrível experiência. Primeiro com a mãe biológica, depois com o pai biológico. E ela sai dessas duas experiências emocionalmente destruída. Quando ela retorna para a casa da Arlete, do Juan e da Emily, ela passa inclusive algum tempo sem nem querer conversar, ver ninguém, extremamente triste. Juan, Emily e Arlete têm a oportunidade de poder servir, orar, amar aquela menina e chamar aquela menina para a mesa. E quando faltou poucos dias para essa menina retornar para casa, ela começa a se emocionar e ela começa a testemunhar para Arlete, para o Juan e para a Emily: eu vim para o Brasil para tentar encontrar a minha família. Eu passei por um momento traumático e de dor, porque eu não encontrei aquilo que eu esperava. Entretanto, eu estou saindo do Brasil feliz, porque eu vim para encontrar minha família, e eu encontrei a minha família aqui, na mesa da Arlete, do Juan e da Emily. E de lá para cá, eles nunca perderam contato. De lá para cá, esta menina que mora na Europa, de quando em quando faz a viagem, atravessa o oceano para encontrar a sua família. Sabe quem é a família? Arlete, Juan e Emily. Essa história é uma história mais aproximada de nós. O que Juan, Emily e Arlete podem nos ensinar? O que a igreja de Atos pode nos ensinar? O que essa igreja na China pode nos ensinar? Eu e você, nós precisamos recuperar a consciência perdida de que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus vai estar. Diante das dificuldades dessa família lá do interior da Bahia, diante das dificuldades da China e diante das dificuldades de Atos capítulo 2, o que estava nas entrelinhas? Onde nós estivermos reunidos em nome de Jesus, ali Jesus estará.
O que eu penso que está entre as linhas de Atos capítulo 2? O que aconteceu em Lucas no caminho de Emaús? Você se lembra dessa história? Jesus, já ressurreto, começa a acompanhar 2 discípulos por um caminho. Esses discípulos estavam conversando aflitos, e a aflição dos discípulos qual era? Jesus morreu, não temos mais esperança. Jesus começa a caminhar com estes 2 homens, esses 2 discípulos. Curiosamente essa história, por quê? Porque em Mateus capítulo 18, verso 20, o próprio Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E agora no caminho de Emaús, Jesus ressurreto, ele começa a acompanhar 2 homens que estavam conversando acerca de Jesus. E Jesus começa a acompanhar esses homens e perguntar qual é a angústia desses homens. E esses homens se espantam dizendo: você não soube o que aconteceu em Jerusalém esses dias? E eles começam a contar para Jesus o que Jesus já sabia. E o culminar dessa história é que anoitece, Jesus iria prosseguir no seu caminho. E esses 2 homens insistiram: fica conosco esta noite. E a Bíblia diz, quando eles sentaram à mesa e partiram o pão, os olhos desses 2 discípulos se abriram e eles perceberam que eles estavam com Jesus. Eu tenho certeza que esta história se espalhou para os discípulos aflitos daquela época. Eu tenho certeza que muitos daqueles discípulos, quando pensavam: será que nós vamos nos encontrar? Será que nós vamos cultuar? Será que vale a pena se encontrar debaixo de uma perseguição, sem estrutura? Alguém dizia: vale a pena, porque os discípulos de Emaús estavam andando e eles tiveram uma experiência. É verdade, quando 2 ou mais se reúnem, ali Jesus está presente. Nós precisamos recuperar essa consciência. Nós precisamos recuperar essa sede e essa fome de uma comunhão com as pessoas que primeiramente moram conosco neste entendimento. A mesa nos foi dada para que ali, com 2 ou mais, nós possamos desfrutar da presença poderosa desse Jesus. Nós precisamos recuperar isso. Jesus, quando fala acerca de eternidade para um religioso, ele conta uma parábola, e a parábola é a parábola do bom samaritano. Essa parábola nos leva para um lugar muito especial. A Bíblia diz que o bom samaritano pega aquele homem que estava como morto no caminho, e pega este homem e leva este homem a uma hospedaria. O que era a hospedaria daquela época? A hospedaria naquela época era uma casa que ela servia para abrigar viajantes. Não se tinha pousada, não se tinha hotel, então as pessoas elas tinham uma forma de comércio, hospedar pessoas nas suas casas. Quando o movimento de Jesus vai se expandindo, a igreja, a família da fé, olha para a sua casa como uma hospedaria, mas do contrário de troca de dinheiro e comércio, eles começam a entender, a partir do que aconteceu na parábola, a partir do que aconteceu em Emaús, eles começam a entender que a casa, ela é um lugar de cura. A casa é um lugar de recomeço, a casa é um lugar de reencontrar a esperança. Então os cristãos daquela época começaram a abrir as suas casas como uma hospedaria, não para viajantes, mas para aqueles que estavam sem esperança, doentes. Tanto é que da palavra hospedaria, nós temos a etimologia da palavra hospital. Hospitalidade. Da onde vem isso? Desse entendimento de que onde 2 ou mais estão reunidos, ali Jesus está. Desse entendimento que Deus está nos dando um lar, uma casa, um ambiente para a glória dEle. Para entendermos que nesse lugar, ao redor da mesa e da comunhão, os vislumbres da eternidade, eles aparecem. Não tem nenhum problema, meus irmãos, de você vir para uma pregação como essa e você sair extremamente impactado.
Mas tenha consciência, as maiores mudanças que nós experimentamos na nossa jornada da fé não partem de um púlpito, elas partem de uma mesa, elas partem de uma casa, elas partem de um relacionamento, de uma relação, e não de uma escuta e não de uma admiração, elas partem de uma relação. Devemos ver então as nossas casas como dádivas que nos foram dadas pelo próprio Deus para o avanço do seu reino. Hebreus 13:2 nos remete a esse entendimento. Não deixem de ser hospitaleiros, pois alguns, sendo hospitaleiros, sem saber, receberão anjos. E a palavra anjos aqui são enviados de Deus. Pessoas das quais Deus envia. Com qual finalidade? Serem ministradas, serem resgatadas, recuperarem a esperança, ouvirem da nova vida em Cristo Jesus. Mas muitas vezes quem está sendo enviado por Deus à sua casa, não está sendo enviado somente para receber alguma coisa, está sendo enviado para repartir. Eu tenho certeza que a fé do Juan, da Emily e da Arlete foi revolucionada e transformada por alguém chamado Ela, que foi enviada por Deus, para receber e para repartir. Um dos livros que me impactou ao longo dessa jornada, acerca especialmente dessa mensagem, é um livro de uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Esta mulher escreve um livro com o título O Evangelho Vem com as Chaves de Casa. E ela nos dá essa perspectiva de que a nossa casa, a nossa mesa, precisa ser encarada como uma dádiva de Deus nos dada para o avanço do seu reino. E ela nos estimula a abrir a nossa casa a partir da sua própria vida. Sabe quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher que não acreditava em Deus, ateísta, ativista da questão das causas homoafetivas. Ela estava cursando o seu doutorado e ela precisava fazer um estudo de caso. E ela decidiu que a sua tese de doutorado seria a intolerância religiosa frente à comunidade LGBTQI+, eu não sei a sigla toda, se você se ofende com isso, me perdoe, eu não sei a sigla toda, até porque também vai aumentando, né? Mas esta mulher foi fazer a sua tese. E ela, quando foi fazer a sua tese sobre intolerância religiosa, ela digitou no Google quais são as igrejas mais intolerantes acerca desse tema. E apareceu um monte de igreja. E ela pegou a primeira, que era a mais intolerante, e ela buscou qual era a igreja mais próxima da casa dela. E ela então fez contato com a secretária dessa igreja e falou: olha, eu queria marcar uma reunião com o pastor, vou fazer um estudo de caso. Não falou do que era, e a secretária falou: olha, o pastor disse que não está disposto a te receber. Ela pensou: eles são intolerantes mesmo, né? Nem sabe o que eu quero, mas não quer me receber? Como assim ele não quer me receber? Não, veja bem, ele não quer lhe receber num gabinete. Eu passei o seu contato, o seu interesse, e o pastor conversou com a esposa dele, e ele gostaria de lhe convidar para tomar um café da tarde na casa deles. Ela pensou: maravilhoso, então, vou na casa do intolerante, agora vai ficar bom. E aquela mulher, então, foi para a casa daquele pastor. O livro conta, e a sua história conta, que toda semana aquela mulher estava indo naquela casa a fim de escrever uma tese sobre intolerância religiosa. Mas ela era tão amada e tão cuidada, e a sua fé era tão alimentada naquela mesa, que ela não conseguiu escrever nenhuma só página daquela tese. O coração daquela mulher foi completamente transformado. E ela falou assim: hoje eu sou uma mulher convertida em Jesus, hoje eu tenho uma família, e uma das coisas que mais me deixou assim, impressionada, toda semana eu era convidada para a mesa daquele pastor com a sua esposa, mas durante 2 anos eles nunca me convidaram para um culto daquela igreja. Nós precisamos recuperar essa fome, essa sede, esse entendimento e essa confiança, essa consciência de que nós devemos convidar muito mais as pessoas para as mesas dos nossos lares do que para os cultos das nossas igrejas. Porque isso está nas entrelinhas de Atos capítulo 2, isso está nas entrelinhas da história da igreja da China, isso é a essência da
igreja. E ela então, ela traz uma série de dicas. E são dicas tão pertinentes, porque hoje em dia nós estamos tão perdidos na essência da igreja, nós estamos hoje tão assim buscando experiência e troca de serviço, que nós perdemos de vista o que é receber alguém em casa. Muitas vezes nós estamos perdendo a dádiva de alimentar a alma das pessoas, tanto daqueles que moram conosco, como aqueles que são nossos vizinhos e nos visitam. Nós estamos perdendo as oportunidades de ver o sobrenatural acontecendo nas nossas casas, porque nós estamos sendo pedra de tropeço para que isso venha acontecer. Nós mesmos fazemos isso. Como nós fazemos isso? A primeira coisa que Rosária nos ensina no seu livro: hospitalidade não é sobre um banquete e luxo, mas sim sobre sustento e cuidado. Deixe-me dizer uma coisa: muitas vezes nós estamos desperdiçando a oportunidade de ter um tempo em comunhão à mesa, porque nós pensamos assim: não, dá muito trabalho, eu vou ter que pintar minha casa, fazer faxina, eu vou ter que tirar aquelas louças do meu casamento de 35 anos, eu vou ter que lavar essas louças. Nós começamos a querer fazer um bistrô. E por conta desse trabalho todo, dessa experiência perfeita que a gente quer oferecer, a gente não abre a nossa casa, a gente despreza a nossa mesa. Hospitalidade não é sobre banquete, não é sobre luxo, mas é sobre sustento e cuidado. Quando uma pessoa chega na sua casa e ela vê uma mesa toda paramentada, com 15 talheres de cada lado, com 5 pratos, com 12 taças, ela não consegue nem enxergar quem está do outro lado. Ela começa a ter uma crise de pânico e de ansiedade, porque ela não sabe por onde ela começa. Facilita as coisas. Porque quanto mais fácil e prático vai ser, mais chance você vai ter de repetir isso. Mais simples é o processo de você convidar alguém para a sua casa. E mais essa pessoa se sentirá à vontade para ser quem ela é. Porque diante de tanta coisa em cima de uma mesa, a pessoa não sabe nem como se comporta. A segunda coisa que a Rosária nos ensina: não se resume em receber bem, mas sim em se relacionar com profundidade. Aqui eu me lembro do texto de Marta e Maria. A própria da Marta ficou enfesada. Por quê? Porque ela estava fazendo tudo. Ela viu Maria sentada nos pés de Jesus. Ela foi reclamar com Jesus. Ela estava tão assim, pirada com a irmã. Quando a gente está doente emocionalmente, ao invés de a gente conseguir tratar um problema com a pessoa que está nos causando um problema, a nossa doença emocional já nos leva para o lugar da expansão e da difamação. A gente está com um problema com o João, mas ao invés de falar com o João, que é o nosso problema, a gente chega para o Manuel dizendo assim: ei, Manuel, o João aqui. Foi isso que Marta fez. Jesus repreendeu a Marta dizendo assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Aqui o texto não está falando sobre fazer ou não fazer. Aqui Jesus não está recriminando a Marta porque a Marta foi lavar a louça, porque a Marta cozinhou, porque a Marta arrumou a mesa. Aqui Jesus recriminou a Marta porque a Marta se escondeu atrás dessas coisas para não se relacionar com as pessoas de forma profunda. Terceira coisa: não fique com raiva de mim, mulheres, porque isso aqui quem está falando é Rosária, não sou eu. Deixem as suas visitas lavarem a louça. Não sou eu que estou falando, é a Rosária. Em outras palavras, minha mãe me ensinou. Quem falou foi a Rosária, não foi eu. Presta atenção nisso. Hospitalidade não é um caminho de serviço de mão única. À medida que nós permitimos as pessoas que recebemos possam nos ajudar em alguma tarefa doméstica, elas se sentirão parte das nossas casas. Quando uma visita chega para você e diz assim: eu posso te ajudar em alguma coisa? Sabe o que está entre parênteses, entre as linhas desse texto? Eu posso fazer parte da sua casa? Eu posso fazer parte da sua história? Eu posso fazer parte do seu contexto? E muitas vezes, nós caímos na loucura de não deixar a visita fazer nada. Inclusive, nada de pertencer à minha família. Nada de pertencer à minha vida. Nada de pertencer à minha história. Não faz nada. Eu não quero que você faça nada.
construímos um muro ao invés de construir uma ponte nas nossas próprias casas. Hospitalidade não é oferecer uma experiência impecável ou perfeita, pois na perfeição podemos estar tentando proteger a nossa verdade das pessoas e isso impede a real comunhão. Vou dizer de novo, não sou eu que vou falar isso, quem falou foi a Rosária, fica com raiva dela. Não permita que na sua casa se tenha a cultura de oferecer o melhor para quem é visita. O menino chega em casa e ele olha para a mesa e diz assim, rapaz, eu nunca vi esses pratos em cima dessa mesa. Pode comer nesses pratos aqui? O que você está ensinando para os teus filhos? Você está ensinando assim, filhos, quem vem aqui em casa são alienígenas, extraterrestres, que nós não queremos nos aproximar, temos que manter uma distância, e eles estão vindo aqui só para serem impressionados por nós. Então é assim que funciona aqui em casa. Você não convidou uma pessoa para conhecer a sua casa. Você convidou uma pessoa para uma peça teatral. Família perfeita. Hospitalidade é acreditar que o simples do seu cotidiano pode transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em amigos e amigos em família de Deus. Gente, nós precisamos vencer uma certa estética e tendência desse momento da história. A mulher que bate na sua porta, mulher desesperada porque o marido saiu de casa, ela não quer encontrar na sua mesa o jogo americano, as taças, ela não quer encontrar aquela receita do YouTube que bombou. Sabe o que ela quer? Ela quer encontrar um olhar que olhe nos seus olhos. Ela quer encontrar um ouvido que escuta a sua dor. E se você botar um cafezinho com uma creme cracker nessa mesa, essa creme cracker vai ser muito mais inesquecível do que as melhores comidas que essa mulher já experimentou na vida dela. Nós precisamos voltar a crer nisso. A entender que esse simples do nosso cotidiano, do nosso jeito, é capaz de marcar a vida das pessoas de forma extraordinária. O que eu preciso então? Ter a consciência de que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está. Nossas casas devem ser essa hospedaria a partir do entendimento de que onde estivermos reunidos em nome de Jesus, Jesus está. Alguns princípios práticos para que você possa viver radicalmente uma hospitalidade simples. Simples. Sem enfeite, sem Luciano Huck na sua casa para reformar a sua casa antes da visita chegar. Princípios práticos de uma hospitalidade radicalmente simples. A primeira coisa, conheça a história das pessoas que moram com você e lhe rodeiam. A primeira coisa, uma coisa que estraga a hospitalidade em qualquer nível, é o anfitrião não estar se importando com a história de quem está ali. Sabe aquelas pessoas que tentam, quando você entra na casa delas, elas tentam te empurrar comida à força? Às vezes experiências desse tipo assim, gosta de suco de graviola? Não, obrigado, eu estou bem. Não, você vai tomar sim. Vira uma tortura, né? Aquele momento, vira um momento difícil. Você gosta do quê? Você gosta de comer o quê? Você está vindo da onde? Qual a sua história? De forma prática, conheça as histórias das pessoas que moram na sua casa. Você sabe qual é a história do seu filho essa semana? Quais são as histórias que seu filho tem para te contar ao longo dessa semana? Você está conhecendo isso? Porque se você não conhece a história das pessoas, você não tem a oportunidade de ser usado por Deus para ser cura na vida destas pessoas. Conheça a história das pessoas e de quem mora ao seu redor. Segundo princípio, ore por oportunidades de ouvir os fardos dos seus vizinhos. Você ora por quem divide a parede da casa com você? Ore por essas oportunidades. Senhor, me deixa conhecer quais são as lutas dos meus vizinhos.
Terceiro princípio, aprenda a ver quem está ao seu redor com bons olhos, independente de serem ou não serem cristãos. Crente em Cristo Jesus, aprenda em nome de Jesus a diferenciar benignidade de santidade. Tem pessoas que são boas, mas que ainda não são santas, e o nosso convite é ser como o nosso Jesus. Ele sentava à mesa com publicanos e pecadores. Por que ele fazia isso? Para ficar impuro? Para se relacionar com o pecado dessas pessoas? Não! Ele fazia isso buscando encontrar nessas pessoas a bondade que Deus depositou sobre elas. E através dessa ponte, dessa mesa, resgatar as pessoas. Aprenda a olhar quem está ao seu redor com bons olhos. Quarto princípio, a teologia que faz bem ao coração nos fortalece a vencer as nossas más vontades. Ai não, esse negócio de abrir a minha casa para alguém, não quero não, eu quero ficar aqui quieto, dá muito trabalho. Essa má vontade está revelando, sabe o que? Uma má teologia. Em outras palavras, se você é o crentão, o espiritual, que só toca louvor na sua casa, se a mulher pega a vassoura, ela sai voando na vassoura, de tanta unção, mas ela só varre essa casa para ela e para os seus, isso é um mau costume e ela tem uma má teologia. Uma boa teologia nos ajuda a vencer as más vontades. Quinto princípio, lembre-se diariamente porque você foi criado e como foi criado e como onde você está deve lhe servir para esse propósito. Você existe para quê? Deus lhe criou para ser uma bênção na vida das pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós estamos debaixo da aliança de Abraão. Sabe o que significa? Por meio da nossa família, Deus abençoará todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo dessa aliança. Foi para isso que você foi chamado. A sua casa está servindo para esse propósito? As suas rotinas estão servindo para isso, para que você seja uma bênção? Sexto princípio, vá devagar. Não estou falando com isso que tem que ter gente em casa todo dia, certo? Não tem. Segunda coisa importante, a hospitalidade deve ser praticada para fortalecer a sua casa. Se tem alguém na sua casa que vai achar ruim que você está recebendo gente, a sua casa vai estar em risco, cuida primeiro da sua família. Porque ser hospitaleiro não é para destruir a sua casa, é para fortalecer a sua casa. Por isso, vá devagar, mas comece hoje. Esses contextos devem ser aplicados das mansões às kitnets. E anteontem, lendo um livro, eu fui extremamente impactado também. O nome do livro é Famílias Conectadas à Mesa. E a autora está aqui no culto, Daisy Portela está aqui. Um livro profundo, especial demais. E lendo esse capítulo da tia Daisy, eu fui extremamente impactado. Olha o que esse trecho diz. Em momentos de necessidade, também nos reuníamos para apresentar os nossos pedidos a Deus, que nos ouvia e trazia paz ao nosso lar. Um milagre acontecia ali. Cada refeição tornava-se uma oportunidade de agradecer, reafirmando a presença divina que nos envolvia. Assim, a mesa tornou-se não apenas um móvel, mas um testemunho do amor, da fé e da conexão que cultivamos ao longo de todos os anos. O título do capítulo da tia Daisy é Eu Nasci num Lar Sem Mesa. Mas ela comenta ali como ela foi aprendendo, diante de Deus e da sua família, a tornar a mesa um lugar sagrado. E como a mesa se tornou fundamental para que o evangelho fosse difundido para a vida dos filhos, dos netos, dos agregados e dos amigos. Quantas vezes na mesa dessa casa eu encontrei esperança para a minha casa?
como um jovem recém-convertido que não tinha princípios e referências na minha casa. O que é ser um marido? O que é ser um pai? O que é ser uma mãe? O que é ser uma família temente ao Senhor? Eu precisei de mesas para aprender isso. Por que nós refugamos tanto acerca de sermos hospitaleiros? Porque é verdade, gente. Hospitalidade vai exigir de nós mãos. Rosária fala sobre isso. Corações, mentes, descontrole, sacrifício e vulnerabilidade. Esse é o peso da hospitalidade. Esse é o preço de sermos hospitaleiros. É um preço alto. O que pode nos motivar a fazer e praticar isso? Jesus Cristo. Porque Ele nos recebeu em casa. Porque Ele nos chamou de volta à comunhão. E a hospitalidade que Jesus nos ofereceu para que nós pudéssemos sentar à mesa, exigiu de Jesus as suas mãos, exigiu de Jesus o seu coração, exigiu de Jesus a sua mente, exigiu de Jesus o seu descontrole, lidar com o inusitado, exigiu de Jesus o sacrifício e exigiu a sua vulnerabilidade. Se você é cristão, em nome de Jesus, aprenda essa verdade. Nós não devemos ser acumuladores medrosos, mas sim doadores corajosos. É o que a Rosária nos ensina. Hoje essa mulher é casada e uma das coisas que ela combinou com seu marido, quando foi se casar, o marido perguntou: Rosária, qual que é o seu sonho para a nossa família? Ela falou: olha, eu não tenho sonhos assim de viajar ao mundo, de experiências extravagantes, eu não tenho esses sonhos não. Mas o meu sonho é que à medida que nós tenhamos condição, nós consigamos aumentar a mesa da nossa sala e colocar mais uma cadeira. À medida que Deus nos dá condição, eu gostaria que a nossa mesa fosse aumentando. Essa mulher hoje tem uma mesa na sua sala que cabem 30 pessoas. Todos os dias o jantar na casa dessa mulher é liberado, não tem de casa, as pessoas entram para poder jantar ali. Pastor, isso é loucura, o senhor quer que eu faça isso na minha casa? Não, eu nem sei se eu vou fazer isso na minha. Mas eu preciso entender que eu fui chamado para uma fé não amedrontada, não acumuladora. Eu fui chamado por uma fé e o meu Jesus, Ele é corajoso e Ele é doador. E nós precisamos ser assim também. Igrejas estão adoecendo em 2025. Sabe por quê? Porque nós estamos nos especializando em pregações, mas estamos perdendo a capacidade de conversar. Famílias estão adoecendo, estão morrendo, porque estão perdendo a capacidade de conversar. O que é lindo em Jesus? Jesus não foi um rabino como outros, que queria entrar na sinagoga, botar todo mundo sentado aos seus pés e ensinar como é que era, e dar a letra. A Bíblia mostra várias e várias vezes Jesus sentando para conversar com as pessoas. O Sermão do Monte não foi uma pregação no monte. O Sermão do Monte foi uma conversa. A pesca maravilhosa aconteceu depois, não de uma pregação, aconteceu depois que Jesus sentou em um lugar e conversou com as pessoas. Nós precisamos recuperar a dádiva das conversas. E para isso a Ponte tem um desafio muito claro esse ano. Começaremos devagar, mas queremos incentivar as famílias a pensarem numa estratégia para experimentarmos o que é essa hospitalidade. Que estratégia é essa? Nós estamos chamando isso de mesa da comunhão. Nós queremos convidar você, juntamente conosco, ao longo desse ano, promover na sua casa 4 momentos especiais. 4 mesas da comunhão. 4. Qual seria a primeira mesa? Um momento em família, onde nós vamos relembrar a história de Deus em nossa vida.
Primeiro momento, junta quem está na sua casa. Seus filhos, sua esposa, seu marido, sua sogra que mora com você. Junta. Preparem, façam uma reunião de planejamento. Como é que vai ser essa nossa primeira noite? Vai ter jogo, vai ter brincadeira? O que a gente vai comer junto? Como é que vai ser? Construam essa noite juntos. Planejem. Marquem a data. E nesse dia, o grande objetivo é que enquanto vocês estão partilhando da refeição, vocês possam relembrar a história de Deus na sua vida, o seu testemunho. O que Deus fez, o que Deus está fazendo. Essa é a primeira mesa. A segunda mesa é um momento onde vocês como família vão se juntar e planejar e pensar em uma data e em alguém que está distante da fé. E essa noite vai ter um objetivo. Nós queremos animar estas pessoas que estão distantes da fé, relembrando a história de Deus sobre elas. Um jantar de reconciliação. A terceira mesa é uma mesa onde vocês em família, filhos, marido, esposa, devem se planejar e pensar em um vizinho, alguém que mora perto de vocês e que não conhece do amor de Deus, não conhecem Jesus Cristo. Essa noite é uma noite onde você vai anunciar a história de Deus para um vizinho, uma vizinha, alguém que mora em frente de você. E a última mesa é a mesa da ceia do Natal, onde você vai ter a sensibilidade, lá em dezembro, de poder acolher alguém que não tem com quem compartilhar esse momento. Alguém que não tem uma família aqui, alguém que perdeu alguém, está enlutado, alguém que está sozinho. Você vai ter a chance de convidar esta pessoa para fazer parte do seu Natal e da sua mesa. Queremos ir bem devagar. Ao longo do ano, quem é afoito e ansioso, semana que vem, não, fica tranquilo. Nós vamos preparar inclusive um material de sugestão para que você possa pensar. Mas a ideia é que a cada 3 meses a gente possa promover uma mesa e facilitar esse lugar de hospitalidade e de comunhão. Quero convidar você a considerar isso, abrir o seu coração, abrir a sua casa e perceber que onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa manhã nós estamos aprendendo, à luz da Tua Palavra, que o Senhor não nos chama somente para momentos como esse. São importantes, têm o seu lugar. Mas hoje nós queremos resgatar a dádiva de termos uma casa, um lar. A dádiva de podermos nos reunir em nome de Jesus e desfrutar da Tua presença. Que nós possamos sair desse lugar hoje com o coração incendiado, pensando e considerando como nós, enquanto família, podemos desfrutar desse privilégio de sentar à mesa e estar em comunhão. Na certeza de que quando fazemos isso, o Senhor está no nosso meio. Que nós possamos sair desse lugar com essa consciência, esse entendimento. E que nós possamos experimentar Jesus em nossas casas. Enquanto nós estamos de olhos fechados, de cabeça baixa, em oração, talvez você veio para cá essa manhã para ouvir esta mensagem, a mensagem do Evangelho, a boa nova de um Jesus que se sacrificou por você, para que você pudesse ter um lugar na mesa do Pai, na mesa de Deus. Talvez essa manhã seja uma manhã de salvação para a sua vida e de reconciliação. Talvez hoje você quer reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e aprender dele através dessa comunhão e desta família da fé. Se alguém aqui gostaria de aceitar Jesus nesta manhã, enquanto nós estamos orando, você é especial demais para nós. Nós queremos orar em especial por você.
Alguém gostaria de fazer isso nesta manhã? Levanta uma das tuas mãos que nós vamos orar por você nesse lugar. Alguém hoje gostaria de tomar essa decisão? Talvez você está aqui e gostaria de se reconciliar com Deus. Estava distante da comunhão, distante da mesa. Entendeu que essa palavra foi um chamado de Deus para a sua vida e você quer se reconciliar. Alguém gostaria de fazer isso nesta manhã? Levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Pai, nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, entregar ao Senhor as nossas mesas e assumirmos juntos o compromisso de sermos essa igreja em essência, que não vive somente de pregações, mas também vive a arte das conversas. Conversas à mesa, onde Jesus está conosco e nossa alma é alimentada. Eu quero orar em especial por essa iniciativa simples, de olhar para a mesa das nossas casas e entender que estas mesas são verdadeiras pontes. Pontes para aproximar aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Ponte para aproximar aqueles que estão distantes. Pontes para que estranhos se tornem amigos e amigos se tornem família de Deus. Que o Senhor nos use com graça e com poder, e que nós possamos sair daqui com o coração mais aberto e disponível, Senhor, para cumprir a Tua vontade em nossa vida e através dos nossos lares.